Olá, meus amigos, eu venho em nome do Senhor Jesus e eu tenho boas notícias para a senhora, para o senhor que assiste a nossa programação. Minha esperança está em Deus, há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Espero em ti. Olá, meus amigos, eu venho em nome do nosso Senhor Jesus e olha, dia muito especial, quinta-feira, dia de consagração, dia de oração, dia de dedicação a Deus, dia de fortalecimento, dia de crescer espiritualmente. Olha, hoje, quinta-feira, aqui na nossa Igreja da Graça de Deus, Rua 13 de Junho, 1033, no centro de Cuiabá, 7 horas da noite, é essa reunião toda especial para você que quer crescer, que quer ter o despertar e o mover de Deus na sua vida. Nós estaremos realizando estas reuniões especiais aqui na Igreja da Graça de Deus. E amanhã, sexta-feira, amanhã é aquele dia de combate, aquele dia de batalha, aquele dia de guerra e aquele dia da fé. A Bíblia Sagrada, ela nos diz que para a liberdade Cristo nos libertou e não devemos nós nos meter outra vez debaixo do jugo da escravidão. Muitas pessoas, infelizmente, elas estão, por conta de si próprias, elas estão se colocando debaixo da escravidão outra vez. Às vezes debaixo da escravidão da doença, da miséria, do vício, né? A escravidão daquilo do mau pensamento, e muitas pessoas estão vivendo aprisionadas na sua vida, no relacionamento, no casamento, na vida social, enfim, todas as áreas. Então você não deve, o que a Bíblia está nos dizendo é assim, é a mesma coisa, que você estivesse num presídio, chegasse um alvará de soltura e você dissesse, não, eu prefiro ficar aqui dentro, eu não quero ir lá para fora. Eu quero viver aqui aonde eu estou, eu quero continuar aqui. Aqui eu me sinto bem, aqui eu estou legal, eu não preciso sair deste lugar. É assim que às vezes muitas pessoas elas estão. Elas estão às vezes acostumadas naquela situação que elas estão. Elas até gostam daquela forma que elas se encontram, né? Debaixo de uma situação terrível na vida, mas tranquilas em relação a isso. Embora algumas até reclamem em determinados momentos, elas nada fazem para mudar aquilo. Então, olha, nesta sexta-feira, amanhã, portanto, nós temos várias reuniões para que você possa participar aqui na nossa Igreja da Graça de Deus, 8 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, 5 da tarde e 7 horas da noite. Essa reunião especial para abençoar a sua vida, para que Deus possa ajudar você e você possa, assim, mudar a sua condição. Nesta sexta-feira e em todas as igrejas da Graça de Deus, nós temos esta reunião para abençoar a sua vida. Falando em abençoar a vida, nós temos pessoas aqui que foram abençoadas, contaram o testemunho do que Deus fez na vida delas e nós vamos agora ouvir um desses testemunhos no nome de Jesus. Vamos, acompanhe comigo, não saia daí, eu volto já já. Meu é um nervo ciático que direto eu tô na policlínica, tomando injeção e hoje eu vim arrastando. E agora? Tanta dor. Graças a Deus. Como é que você veio andando? Arrastando de uma vez e Como todo dolorido. Você estava arrastando, mulher? É, doendo, doutor. Dói, pastor. Anda já como tá se até não tivesse pastor. melhorado. Tô bem agora. Como você chegou? Cheguei com a minha netinha Como que é que tá lá você chegou andando aqui? Como é que você estava andando? puxando a perna mesmo. Esse lado aqui tá todo dolorido. Faz de conta que não saiu mal. Assim, arrastando, segurando com a minha normal, neta. vai. Minha neta tá lá na escolinha. Agora vai normal. Graças a Deus, tá bem, melhorou aí. Tá dor dá na pra perna correr? aí. Tá Dá bem. pra correr, não? Tudo Então tá dá uma bom. corridinha aí pra ver. Vai que volta doendo Graças de a novo. Deus, ó. Olha,
Melhorei bastante. Quanto tempo só estava com isso? Ih, pastor, faz dia. Toda, direto, não. Aí, ó, tá todo furado em injeção. Nervo ciático, dor, muita dor esse lado. Nem domingo, dormi na igreja a semana inteira. A semana toda? Direto na policlínica, Aí não hoje dorme. Essa noite eu não dormi mesmo. nada. Aqui, ó, essa parte aqui toda doída. É Saiu o nervo toda ciático. dor? Graças a Deus, Tá tá bem liberta? melhor. Fala. Tava com minha visão embaçada, muito, tava enxergando nem as pessoas aí no púlpito, agora melhorou. Meu Deus, nem eu grande assim só tava me Não, vendo, não irmão? tava. Só tava mal mesmo. Hein? Jesus amado. Amém. Agora- Clareou a vista? Ah, limpou. Amém. Você que está enfrentando alguma enfermidade ou qualquer tipo de mal espiritual, compareça nesta sexta-feira do combate espiritual e receba o livramento que você tem por direito. A fé faz a gente afirmar o que Deus disse que nós somos, e não o que nós estamos sentindo, e não o que o diagnóstico aponta que somos. Somente aqui, na sexta-feira do combate espiritual. Às 8, 10, meio-dia, 14, 17 e 19 horas. Em nossa sede estadual, Rua 13 de Junho, 1033, Centro. Graças a Deus, meus amigos, que coisa boa é ouvir falar e mostrar aquilo que Deus está fazendo e as pessoas contando como as suas vidas estão sendo mudadas e transformadas. Falando em mudança e transformação, é ano de virada e nós vamos então a um clipe musical, um louvor, uma adoração, uma música para preparar o seu coração. Já, uma palavra de Deus para mudar a sua vida, uma palavra de Deus para abrir os seus caminhos, uma palavra de Deus para fortalecer o seu coração. Fica aí, voltamos já depois deste louvor, acompanhe comigo. Eita, glória a Deus, olha que maravilha de Deus, coisa boa. Olha, deixa eu avisar aqui o nosso pessoal que no próximo não, ainda está um pouquinho longe ainda, não, mas já está efetivado, as inscrições estão abertas, que é o Retiro da Juventude neste ano, no mês do carnaval aí. Enquanto o pessoal vai para a carne, os nossos jovens vão para o Espírito, eles vão para um encontro com Deus, eles vão para momentos especiais de adoração da palavra de Deus. E olha, você pode procurar aqui a nossa juventude aqui na sede estadual, fazer a sua inscrição para você participar do nosso retiro, que vai ser agora no início do mês de março. Mas corre, porque as inscrições estão acabando. E quando acabar, não tem o jeitinho de colocar mais nenhum. É a mesma coisa como foi o Congresso dos Homens e das Mulheres. Acabou, não entra mais ninguém, não pode também mais sair, está completo, a conta está cheia. E aí você pode participar. Ou seu filho, de repente o seu filho, a sua neta, o seu neto. Pastor, olha, eles não vão sair para canto nenhum, vou levar eles para perto de Deus. Pois é, procure aqui a nossa juventude. Todos os dias que você chegar aqui na nossa igreja, o nosso pessoal está de prontidão para atender, para dar informações, para falar, principalmente das 6 da tarde até as 9 da noite. Todos os dias eles estão por aqui para prestar esclarecimentos, para dar orientações acerca do Retiro da Juventude do ano 2019. O tempo é de virada, então vamos virar, gente. E falando em virar, nós temos uma palavra de Deus que é para virar sua vida, não é de ponta cabeça não é de cabeça para baixo, mas de cabeça para cima, com os 2 pés alinhados, firmados na rocha, caminhando para o sucesso, avançando e vencendo. Vamos a uma mensagem, a uma pregação da palavra de Deus, e eu volto já depois desta mensagem com você. Na sua casa, você pode pegar e fazer como o meu pastor, ele falava para mim: Carlos, não fica só com o que você ouve na igreja. Quando você chegar na sua casa,
Ao invés de você ligar a sua televisão e assistir jogo de futebol, né, que deu uma parada aí, ou então ir assistir filmes, né, e ver qualquer outra coisa, pegue a sua Bíblia, pegue o que você ouviu, vai estudar e vai acrescentar ao que você ouviu, mais sobre aquilo que Deus diz acerca do assunto que foi o tema do nosso estudo. Compre um dicionário bíblico e conheça mais de Deus. Quanto mais você tiver de Deus, melhor você vai viver. Quanto mais você tiver de Deus, melhor você vai ser. Quanto mais você tiver de Deus, a sua vida vai ser sempre melhor. Era o que ele me dizia. Então, quando eu chegava em casa, ao invés de ligar a televisão e ver, um show de qualquer coisa, eu pegava a minha Bíblia, sentava lá na minha sala e continuava fazendo aquilo que o meu pastor havia me sugerido. E foi assim que eu passei a entender algumas coisas, e eu não entendo muito não, mas 95% do que eu tenho e do que eu sei, eu aprendi mais sozinho, do que alguém me ensinando, do que alguém sentando comigo para me explicar qualquer coisa. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele está à sua disposição, de manhã, de tarde e de noite. Nem sempre você tem um pastor para lhe explicar aquilo que você quer. Só que tem algumas pessoas que na hora que elas não entenderem, elas acham melhor deixar aquilo para lá e depois perguntar a alguém o que aquilo quer dizer. Uma coisa certa vez me chamou a atenção em Zacarias 4, quando Zacarias teve uma visão, quando o anjo levou ele, mostrou e perguntou se ele havia compreendido, se ele havia entendido. E Zacarias pediu exatamente a explicação daquilo, porque aquilo que você não sabe, Deus te explica, mas Deus só explica se você quiser saber. Ele pode até te mostrar alguma coisa. Eu não entendi nada. Bom, Deus já me mostrou muitas coisas. Esses dias, por exemplo, eu estava falando com um pastor aqui. Deus me mostrou coisas que a resposta veio 10, 15, 20 anos depois. Por quê? Porque foi o tempo que eu me interessei de saber sobre o que ele tinha me mostrado. Quando é que você pode? Você pode ver, por exemplo, Deus pode te mostrar qualquer coisa, mas ele só vai te fazer entender aquilo quando você se interessar por aquilo dali. Por exemplo, quer ver só? Ele mostrou a José que os seus irmãos e o seu pai se curvaria diante dele. Passou-se 13 anos para José poder entender o que era aquilo, para ver aquilo acontecendo, né? Porque saber mais ou menos o que significava, ele sabia, mas entender sobre aquilo dali, ele só foi entender 13 anos depois. Ou seja, você pode ver, Deus mandou Samuel ungir Davi, mas quantos anos depois Davi foi sentar no trono? E diz a Bíblia, se me parece o primeiro livro das Crônicas, o capítulo 5, acho que o versículo é o 14, me parece, eu não me lembro bem, mas Davi disse assim, diz a Bíblia, e entendeu Davi que Deus havia confirmado seu reino. Quando é que Davi entendeu? Ele só entendeu anos posteriormente, depois do que Deus havia mandado fazer com ele. Ou seja, quando Deus mandou ungir Davi, acredito eu que ele deve ter ficado assim questionando, mas eu não sou da família real. Como é que eu vou herdar esse trono? Como é que eu vou ser rei? Como é que eu vou chegar a isso? Pois é, quando Deus te mostra as coisas, você não chega do seu jeito. Quando Deus te mostra as coisas, quem vai te fazer chegar é Ele, não você. O que nós precisamos é só entender. Amém, gente? Nenhum pastor prega se primeiro não contar uma história. Então eu já contei a história, agora eu vou pregar. Mas eu estou contando a história dentro do que eu vou falar, porque nós começamos no versículo 7 dizendo: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes, que dia? Hoje. Ouvir não é escutar, ouvir é entender.
Se hoje você entender, compreendeu, porque muita gente, como eu disse para você acerca destes que eu mencionei aqui, eles ouviram anos bem antes o que Deus havia falado, mas eles só entenderam depois. Se hoje você entender a palavra de Deus, se você compreender ela, porque, por exemplo, quando Deus mostrou o povo de Israel a terra de Canaã, Deus falou sobre ela com Israel, isso durou cerca de 1 ano e 40 dias. Israel estava diante da terra que Deus havia prometido. Mas uma vez diante da terra que Deus havia prometido, e eles comprovaram que a terra era o que Deus de fato havia falado, eles entenderam o que eles tinham que fazer? Não. Eles preferiram ficar no deserto do que lutar para entrar na terra de Canaã. Ou seja, quantas vezes você já ouviu algo sobre Deus, mas você nunca entendeu? Você só tem de Deus, não é o que você ouve. Tem gente que diz, pastor, eu estou lendo a Bíblia, Deus falou comigo, eu venho na igreja, Deus fala comigo, por que a minha vida não melhora? Bom, falar, ele fala com qualquer um. O problema não é você escutar, é você entender. Na hora que aqui Paulo está falando, é de entender. Se você entendeu, não endureça o seu coração. Israel ouviu, mas endureceu seus corações. Ou seja, não obedeceu o que Deus havia mandado que eles fizessem, eles não entraram na terra. Resultado, a viagem que duraria 40 dias se tornou o quê? 40 anos. Quando é que você quer receber a bênção de Deus? Para Deus, tanto faz ele te dar a bênção hoje ou daqui 40 anos. Ele está te dando do mesmo jeito. Quem decide se você vai ter ela agora ou se você vai ter ela depois é você, não é Deus não. Tem pessoas que dizem assim, não, porque o dia, quando chegar a minha hora, quando Deus quiser, Ele vai fazer. Irmão, a hora de Deus já chegou e Ele já fez. Tudo o que Ele tinha que fazer por nós, pelo menos é o que está escrito. Você acredita no que está escrito? Pois é, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então Ele não tem mais bênção para você não. Ele já te deu todas elas já estão disponíveis para você. Elas são suas, pertencem a você. Agora, quando é que você vai tomar posse dela? Aí já não é Deus que diz. Como aqui, por exemplo, eu falei com você, Israel ouviu da boca de Deus que existia uma herança deixada desde os tempos de Abraão e que ele queria entregar a Israel. Os levou, mostrou, eles viram, comeram dos frutos, mas eles não acreditaram que Deus era capaz somente de falar, de mostrar, mas não de dar. Quantas pessoas? Quantas? Elas escutam, elas vêm até a igreja, mas elas não creem que Deus quer fazer aquilo que elas estão ouvindo na vida delas. Algumas dizem, eu não mereço. Outras dizem, se for de Deus, Ele vai fazer. Meu irmão, Deus só faz aquilo que eu e você acreditamos que Ele seja capaz de fazer. Bartimeu foi clamando atrás de Jesus. E na hora que Bartimeu foi clamando atrás de Jesus, Jesus parou e chamou Bartimeu. E a pergunta para ele foi essa: o que queres que eu te faça? O que você quer, Bartimeu? O que você pretende? Para que você estava me chamando? Para que você estava falando comigo? Ou seja, você pode ouvir, mas pode não receber o que você ouviu. E o que me impede de receber, pastor, o que Deus falou comigo? Você endureceu o seu coração. O problema
de todas as bênçãos que amarram na minha vida ou na sua, não é o diabo que amarra elas, não, irmão. Não é o diabo que atrapalha a gente, não. O que atrapalha nós aqui, como atrapalhou, quem atrapalhou não foi os inimigos, os adversários de Israel, que eram fortes, que eram poderosos, como eles falaram com as pessoas, com a congregação. Você pode pegar depois na sua casa o capítulo 13 de Números, e você lê ele, o Números 13 e 14. O que atrapalhou eles entrarem na terra de Canaã não foi os inimigos terem se apossado da terra e não ter nenhum espaço lá dentro. O que impediu eles de apossarem da terra foi os seus corações embrutecidos, endurecido. O coração endurecido não é só aquela pessoa que não aceita, não é só aquela pessoa que rejeita, porque tem gente, por exemplo, que se você ligar a televisão num programa evangélico, ele levanta e sai da sala ou do quarto. Se você abrir a Bíblia para falar com ele, ele tapa os ouvidos, ele vai embora. Gente do coração endurecido, a gente pensa que são essas pessoas. De fato, elas são. Elas não só têm o coração endurecido, mas elas rejeitam. O problema são os crentes. Porque os crentes endurecem o coração. Endurece o coração ao quê? Ao que Deus está propondo. Ao que Deus está dizendo. O povo de Israel era um crente ou não era? Claro que eles eram, tanto é que eles saíram do Egito, tanto é que eles andaram pelo deserto, eles comeram pão do céu, beberam água da rocha, eles viram milagres, o mar vermelho abriu na frente de toda aquela galera. Eles viram o que Deus era capaz de fazer, mas na hora que eles tinham que enfrentar os inimigos, eles achavam que Deus não daria conta de dar a eles conquistas sobre aquilo. Toda vez que você não é capaz, que eu não sou capaz de acreditar no que Jesus diz que eu sou, no que Jesus diz que eu tenho, é eu que estou endurecendo meu coração. Ou seja, não é o demônio que está me roubando. Você já viu a parábola do semeador? Quando ele lançou, saiu um semeador ao quê? Ao semear. Aonde é que a semente caiu? À beira do caminho. Aí quem é o que caiu à beira do caminho? É aquele que ouve a palavra, mas não aguarda. Aí vem o maligno e arrebata a palavra que foi colocada no coração. Ou seja, a palavra foi colocada lá. A semente, o milagre é uma semente. Quando você pega a semente do milagre e põe dentro do seu coração, o coração é gerado dentro do milagre. Digam graças a Deus. Não, me fez lembrar de uma conversa, né, que tinha um pastor na rádio, lá vai eu, tinha um pastor na rádio pregando sobre fé, né, esse negócio de gerar, né, gera no coração, todo milagre, fala para o seu vizinho, então repita comigo, todo milagre é gerado no coração, daquele que ouve a palavra de Deus, amém. Aí o pastor estava pregando e ele falou assim, olha, você tem que, quando a palavra de Deus vem e você pega essa palavra e guarda ela dentro do seu coração, você começa a gerar. E aí o pastor deu um exemplo, é como a mulher, por exemplo, quando ela fica grávida. E principalmente naqueles tempos, quando o pastor falou isso, deve ter uns quase, o que nós estamos em 2018, acho que quando ele falou isso, deve ter sido aí, né, há uns 25 anos atrás, mais ou menos. Então não tinha essa coisa de hoje, né, que você já faz o teste, já sabe, aquele pré-teste, mais o teste, mais a confirmação, aí está grávida. Antigamente não. Antigamente mais é pelas falhas, né, que a mulher tinha, não vinha seu período mensal de visitação de todo mês. Aí a mulher começava a imaginar, gravidez. Às vezes podia ser outra coisa, mas já começava a imaginar a gravidez. E a barriguinha começou a crescer, aí que já se confirmava, gravidez. Faltou o período e cresceu a barriga, gravidez.
Aí o pastor estava falando, pois é, a mulher, qualquer pessoa que chega e faz a pergunta para ela, o que está acontecendo, sua barriga está crescendo, o que a mulher diz? Estou grávida. Ou seja, ela está gerando um filho. Pode ser uma filha também, não tem problema não. Aí ela está gerando vida ali dentro dela. Então o pastor estava falando, você pega, né, e põe a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai gerar um milagre. O milagre tem que encontrar no local onde ele é gerado. E aí o pastor estava ensinando isso na igreja e tal, e aí depois ele foi, exatamente, ele tinha um programa de rádio, ele estava ensinando isso na igreja, e aí tinha uma moça na igreja que gostava do pastor. O pastor era solteiro, gente. Não tinha problema, não. O pastor podia casar. O pastor era solteiro, a moça gostava do pastor, só que ela nunca tinha falado nada sobre isso, né? Aquele negócio assim que os crentes têm. Vamos orar para Deus confirmar. Né? Os crentes são assim, os crentes são tremendos. Pastor, posso orar com a fulana? Não, você pode orar por todas, não é só por ela, não. Pode orar por todo o povo da igreja. Ora pelas irmãs sem dente também, ora pelas velhinhas, ora pelos irmãos, ora até por mim, irmão. Mas não é orar com segunda intenção. Não, a pessoa que fica aquele negócio, não, quero orar só com a irmã fulana. Não, você tem que orar por todo mundo na igreja. Brincadeira. Aí o que acontece? A menina, então, foi fazer a programação na rádio. O pastor não pôde ir, pediu ela para ir. E ela foi tentar explicar a questão de você gerar. E ela foi e deu exemplo. Eu, por exemplo, estou grávida do pastor fulano. Nossa! Imagina naqueles tempos, irmão, uma declaração dessa de uma moça na rádio. E todo mundo na igreja sabendo. Gente do céu! E nessas alturas, né, o que ela estava querendo dizer? Que ela gostava do pastor e ela tinha uma palavra de Deus nela, que o pastor era o pretendente dela, que ela teria. Então ela estava gerando esse milagre. Cuidado, tá, irmãs? Quando vocês for gerar alguma coisa. Aí ela tem que explicar direito como é que é, né? Então, ela, por exemplo, eu estou gerando, né? Se está gerando, o pastor deu o exemplo da mulher que está grávida, alguém pergunta, fulana, o que foi? Tá, sua barriga está crescendo, estou grávida. Ou seja, ela crê que lá dentro tem um filho se desenvolvendo. Então, quando você recebe a palavra de Deus e você crê no milagre, ele está gerado primeiro dentro de você. E aí, se você crê no milagre, você passa a falar do milagre. É do que você está gerando, do que está dentro de você. Você começa a falar daquilo. Se alguém te perguntar, fulano, o que está acontecendo? Você vai falar do que você está para passar a conviver e a viver, que é o milagre de Deus na sua vida, que ele está sendo gerado dentro de você. Pois é, irmão. E aí, como é que a moça explica agora, depois disso? Olhando nos olhares fulminantes das irmãs, né, que já começa, eu suspeitava, eu imaginava, aquele pastor sem vergonha, olha só, engravidou a irmã da igreja. Até que eles foram descobrir que era o interesse que ela tinha pelo pastor, que ela gostava do pastor. Não havia nada entre eles. Né? O pastor só ficou sabendo, posteriormente, que ela gostava dele e estava no coração dela que ele fosse um milagre de tirar ela da fila. Né? De tirar ela daquela solteirice da vida dela. Né? Então, não sei se ela casou com o pastor depois, sabe? Mas sei que deu uma confusão danada dentro da igreja por causa disso. Mas o fato é que quando você está gerando alguma coisa, você deve então falar daquilo que você está gerando. Ou seja, o que Deus falou, eles tinham, eles ouviram, mas no coração deles não houve. Eles endureceram. Quando nós endurecemos o nosso coração, a palavra de Deus, toda ela, preste atenção, toda a palavra que Deus te dá, tem um milagre nela. Amém.
Ou você mata ele, ou você recebe ele. Depende de você. Depende do seu coração. Depende do que você vai fazer com aquela palavra que você ouviu. Quando você pega o Salmo 107, o versículo 20, ele vai te dizer: enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da sua destruição. Ou seja, a palavra de Deus, quando ele te envia, tem bênção nela. Toda ela. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: toda a palavra de Deus é inspirada. Isaías 55, o Senhor Jesus diz que a palavra não voltará para ele vazia, mas prosperará naquilo para qual ele a enviou. Ou seja, então tem bênção na palavra. Quando você ouvir, não endureça. Quando você endurece o seu coração, você anula o que está na palavra. Ou seja, o que toma a sua bênção não é o diabo, é o coração endurecido. Quando o seu coração endurece, significa que você não acredita naquilo que Deus está lhe posicionando. Israel não acreditou que eles poderiam entrar na terra de Canaã. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz, Números 14, vamos lá para você ver, Números 14, Bemidebar, está terminando amanhã as aulas da grade, graças a Deus, louvado seja Deus, chegamos ao fim de mais um período. Números 14, olha o que a galera falou. Versículo 2: e todos os filhos de Israel, o que eles fizeram? Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, o que eles disseram? Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha o que os camaradas disseram, irmão. Era o sonho deles. Era tudo que eles queriam e agora eles estão diante daquele sonho para realizá-lo. Deus levou eles para lá para suas mulheres morrerem, para matar seus filhos. Deus levou eles para lá, tirou eles do Egito, para depois eles voltassem para o Egito. Deus levou eles para eles morrerem no deserto. Posso te fazer uma pergunta? Será que Deus quer que você fracasse, já que Ele te trouxe para a casa dEle, para a igreja dEle, para os cultos dEle? Será que Ele quer que você fracasse? Mas por que muitos estão dentro da igreja e fracassam? Por quê? Por que muitos estão dentro da casa de Deus e fracassam? Se eles têm promessas, se eles têm declarações, se eles têm palavras de bênção, por que fracassam? Porque eles fazem iguais a Israel. Ao invés de reter o que ouviu, endurece para o que Deus falou e abre a boca para poder falar de si mesmo. Porque quando a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está, se o meu ou se o seu coração não estiver cheio da palavra de Deus, você vai falar das suas amarguras, dificuldades, lutas e dores. É uma coisa ou outra. De que você anda falando? O Senhor Deus disse aqui, quer ver? Olha
Olha só o versículo 28. Aliás, vamos ler o versículo 26. Ele diz assim, quer ver? Olha. Vamos lá, versículo 26, do mesmo capítulo 14. Ele diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei? A palavra sofrer é suportar. Até quando eu vou suportar esta má congregação? Olha o que Deus está dizendo. Até quando eu vou suportar? Irmão, que eu e você perca a paciência com alguém que nos encha, né? Alguém que nos tira do sério, isso é fácil, a gente cansa dos outros rapidinho, né? Mas Deus falar, até quando eu te suporto? É para Deus se esgotar, irmão, o negócio já chegou no... está no caos, porque a gente, qualquer coisinha, a gente já desiste logo. Deus não. Para Deus chegar e falar assim, ó, até quando eu vou suportar vocês? Porque ele diz assim, até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Dize-lhes assim, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos o que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Aí ele diz assim, ó, onde foi que eu parei? É o 30, né? Não entrareis na terra pela qual levantei minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, né? Mas os vossos filhos, que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezaste. Graças a Deus, meus amigos, olha, está aí. E falando assim, olha, vamos fazer hoje, logo, aproveitando que você está nessa força da fé, que você está nessa disposição. Deixa eu ver se eu tenho água aqui. Tenho, a minha água está aqui, olha. E você pode pegar a sua água aí, que nós vamos fazer a nossa oração agora, nesse exato momento, para Deus abençoar a sua vida, para Deus fortalecer as suas forças, alegrar o seu coração, renovar a sua disposição e abençoar você. Pega aí o seu copo com água, aproveitando que você já acabou de ouvir essa palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus já foi pregada, a fé já está no seu coração e agora é a hora da mudança para você em nome do Senhor Jesus. Vamos então falar com Deus. Querido Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da sua presença, venho eu, ó Deus, com milhares de pessoas, meu Pai, que acompanham todos os dias a esta programação. E elas esperam, meu Deus, por este momento, por este instante. Nesse exato momento, meu Deus, aqui nas minhas mãos, nas mãos, meu Deus, de cada pessoa que nos assiste, que nos acompanha. Talvez esta pessoa não saiba nem sequer pedir, mas nós pedimos a Ti por elas. Pedimos para que o Senhor, meu Deus, consagre, fluidifique, santifique, purifique, para que o Senhor, meu Deus, possa abençoar, meu Pai, esta água. Que cada molécula dela contenha a sua unção, a força do seu poder. Que seja, meu Deus, como remédio para o doente, seja a força para o fraco, seja a paz para o oprimido, seja, meu Deus, o ânimo para o abatido de espírito. Quando esta mulher, quando este homem beber, ou levar, meu Deus, e entregar para um amigo, entregar para um familiar, que por quem esta pessoa tem orado, que o Senhor manifeste o seu poder, Senhor. Que seja esta água como foi para Sansão, depois de vencer aqueles 1000 homens.
e assim ele morreria de sede. Que essa água seja para saciar a sede de liberdade, a sede de saúde, a sede de paz que este homem e esta mulher possuem. Nós a consagramos e pedimos esta bênção na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que assim seja feito e tudo o que acontecer será para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Ora, está feita a oração e você pode beber, como eu vou beber aqui, um pouco da nossa água. E você pode pegar ela e pode dar aí para os seus familiares e pode abençoar a todos, porque agora você está dentro da unção de Deus. Ou a unção de Deus está dentro da sua vida e a bênção de Deus está em você. Olha, falando em bênção de Deus estar em você, nós temos vários pastores aqui em Cuiabá, também em Várzea Grande, e eles vêm aqui nos estúdios da RIT, deixam gravados aonde é que eles estão, o que eles estarão fazendo, onde você pode procurá-los e você pode pegar aí, observar, pegar papel, pegar lápis, anotar, para você saber onde é que tem uma igreja mais perto de você. Se quiser estar conosco, nosso endereço é muito conhecido, Rua 13 de Junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá. Se quiserem ir com eles, eles estão aparecendo aí agora. Pastores, é com vocês, eu fui. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. É o pastor Newton César chegando em mais uma agenda dos pastores com os meus amigos pastores que fazem a obra em Cuiabá, Várzea Grande, enfim. E nós estamos aqui com toda a fé para lhes abençoar e falar de sexta-feira. Sexta-feira de poder, sexta-feira de milagres, sexta-feira da grandeza de Deus. É a grandeza trazendo a cura, a libertação. Sexta-feira a qual nós estaremos entregando o pão do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus para dar vida aos homens. Você quer vida? Então sexta-feira é o seu dia de estar conosco aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. E deixa eu falar com o pastor Hélio, que tem reuniões nessa sexta-feira no Parque Cuiabá. Pastor Nilton, aqui no Parque Cuiabá vai ser na mesma fé da sede estadual de Mato Grosso. Nós vamos estar entregando o pão vivo que desceu do céu aqui na Avenida 4, no número 17. Esse é o endereço da benção. Igreja Internacional da Graça de Deus, o seu ponto de encontro com a benção. Meus amigos, nós vamos te ajudar. É para você que precisa da libertação, você que a sua vida está amarrada, nada está dando certo para você. Há um homem de Deus pronto a libertar, ajudar você a se levantar. Pastor Danielo Rondon no Planalto tem reuniões nessa sexta-feira. Sim, senhor pastor, estamos aqui no Planalto, na Rua Alasca 285, às 19 horas, essa sexta-feira, sexta-feira de poder, libertação. Aguardo você para receber essa oração, na mesma fé da sede, entregando o pão da vida. Venha às 19 horas, sexta-feira, no Planalto, Rua Alasca 285. Com o senhor, pastor Nilton. Meus amigos, é para quem está doente, desenganado pela medicina, é para você que disseram que não tem jeito, é para você que está com a vida amarrada e precisa se levantar. Venha para a Igreja da Graça mais próxima a você e receba a sua bênção, o seu milagre. No Cidade Verde nós temos reuniões de fé, de poder, com o pastor Fernando Eucamor. É a sua vez, pastor. Aqui no Cidade Verde, pastor Nilton, aqui na Rua Generoso Malheiro, então no número 314, nós amanhã, sexta-feira, nós estaremos então numa reunião de poder, de fé, entregando ali para você o pão, representando a vida que é o próprio Jesus. Então venha, participe, porque Deus vai abençoar ali com a cura, com a libertação e com o seu mover. Às 19 horas, nós esperamos vocês. Meus amigos, hoje aqui em nossa sede é 100 minutos com Deus, hein? É 100 minutos de oração, mais a palavra, enfim, você pode estar conosco às 19 horas em nossa sede estadual, 13 de junho, 1033, Centro. E sexta-feira é o dia de entregar o pão que desceu dos céus. É o pão do céu, entregando para você, você vai participar e receber o teu milagre. Assim como lá no Tijucal, o pastor está vivendo essa mesma fé. Com certeza, pastor Nilton, e amanhã às 8 horas da manhã, também às 5 da tarde, e em especial
especial às 19 horas. Avenida Espigão, número 2000, no coração do Grande Tijucal. Também entregando esse pão vivo que desceu do céu, pastor Nilton. Meus amigos, você pode comparecer e ser abençoado. Vamos agora lá para Júlio Campos, em Várzea Grande. Meu amigo pastor Ferreira, quem chegar na Júlio Campos tem que ser abençoado nessa sexta-feira. Com certeza, pastor. Olha, hoje uma oração voltada à vida espiritual, à cura, à libertação. Você que precisa dessa orientação, essa direção de fé. Quero lhe entregar esse pão consagrado com a nossa fé, com a nossa oração, para lhe abençoar. Avenida Júlio Campos, 3.960, aqui em Várzea Grande, no bairro Jardim Glória. Pastor Nilton. Meus amigos, Jardim Glória aí ajudando o povão que precisa ser abençoado. Assim também como o Jardim Leblon. Também tem bênção para a sua vida nessa sexta-feira. Com certeza, pastor Nilton. Nessa quinta-feira nós estaremos aqui às 19h30. Daqui a pouco nós vamos entregar para você o pão do céu. Eu tenho certeza que quando você participar desse pão, haverá cura, milagres e transformação. Rua 7 de Janeiro, número 473, Jardim Leblon. Pastor Nilton. Meus amigos, e vamos agora para Várzea Grande. Alô, Centrão de Várzea Grande. Gente, quando você chega no terminal de Várzea Grande, não tem como você não ver outro lugar a não ser a Igreja Internacional da Graça de Deus. E quem chegou aí para poder libertar o povão vazegrandense é a pastora Joani Salles. E a sua vez, pastora. Com certeza, pastor Nilton, no centro de Várzea Grande não tem nada além da nossa igreja para abençoar o povo, para receber o poder de Deus e expulsar todo o mal. Estamos na mesma fé, o pão vivo que desceu do céu, e entregaremos para você. Você que se sente fraco, deprimido, oprimido, ou você que tem uma enfermidade que não sabe qual é a causa, nós podemos te ajudar. Na Avenida Filipe Miller, número 1118, no centro de Várzea Grande, plantão da nossa igreja. Reuniões às 8, 17 e 19 horas. Participe e veja o poder de Deus na sua vida em nome de Jesus. Meus amigos, é para quem quer a libertação. Se você sente amarrado, nada para você está dando certo. Olha quantos recados você já recebeu. Veja a Igreja da Graça mais perto de você e compareça e seja abençoado. Aqui no centro de Cuiabá, 8, 10, meio-dia, 2, 5 e 7 da noite, nós também temos reuniões de poder para libertar você, ajudar a você a se levantar. Pastor Mateus, no Residencial Cochipó, está vivendo essa mesma fé. Com toda certeza, pastor Nilton, e aos amigos de casa, é amanhã, às 9 da manhã, 5 da tarde, como também às 7 horas da noite, aquela reunião de libertação com a entrega do pão consagrado. Na Rua 25, quadra 60, número 1, eu estarei aguardando por você. Meus amigos, e fechando na nossa agenda de hoje, eu falo com o pastor profeta. É o profeta que profetiza vitória, libertação. Olha que desfaz os males que estão te arrondando. No CPA1 tem bênção para a sua vida. Com certeza, pastor, estamos lá para profetizar a libertação em todas as pessoas. 8 da manhã, 17 e também às 19 horas no CPA1 ali em frente ao terminal do ônibus. Pastor Nilton, é com o senhor. É isso aí, meus amigos, assim nós encerramos a nossa programação de hoje, lembrando aos nossos amigos que logo mais às 19 horas são 100 minutos com Deus, em oração aqui em nossa sede estadual, Rua 13 de Junho, 1033, no centrão da cidade de Cuiabá. A agenda dos pastores, sempre a Igreja da Graça perto de você.